Olá, meus irmãos, mais uma vez, seja bem-vindo, você que chegou aí agora conosco para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Nesse momento, nós estamos no 5º capítulo de Apocalipse. Se você não ouviu, não estudou as partes anteriores, eu convido você a, depois que ouvir essa exposição, a retornar e retomando aos poucos aquilo que foi dito nos capítulos anteriores, porque o livro de Apocalipse ele é um livro sequenciado e é muito interessante você poder acompanhar desde o começo aquilo que já foi dito, para que as ideias possam ir sendo ligadas na sua mente e você possa ser instruído na palavra do Senhor, tá bom? Hoje nós vamos estudar Apocalipse no capítulo 5, onde Deus vai nos mostrar por que Jesus é o Rei Supremo. Por que Jesus é o Rei Supremo? O que nós temos até aqui, quando chegamos ao capítulo 5 do livro de Apocalipse, é que João, o apóstolo, havia sido exilado na ilha de Patmos, uma ilha prisão, uma ilha onde era necessário que os prisioneiros trabalhassem, coletando ali pedras preciosas, quebrando pedras, buscando minerais ricos ali naquela região. E João está exilado nesta ilha, em trabalho forçado, por causa da palavra do Senhor. Até que um dia, num domingo, João então é arrebatado até os céus, o seu corpo permanece ali na ilha, mas o seu espírito é tomado e levado aos céus, e Deus então passa a revelar a João algumas coisas que já aconteceram, algumas coisas que estavam acontecendo e algumas coisas que ainda iriam acontecer. João vê ali nos céus nosso Senhor Jesus Cristo em um corpo glorificado. Nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado em termos poderosíssimos, tanto que João, quando contempla Cristo glorificado, ele não tem outra reação senão se lançar ao chão e estar ali no chão como que desmaiado, como que morto, não é? Porque é tão grande e tão maravilhosa era a visão do Cristo glorificado que ele estava vendo naquele momento. Nosso Senhor Jesus Cristo então mostra que é poderoso e que também é misericordioso. Quando ele levanta o apóstolo João, então, e passa a dizer para ele o que ele deve escrever às igrejas da Ásia Menor. Então vem aquelas 7 cartas, aquelas igrejas que nós vimos que estão na atual Turquia. João então escreve e envia estas cartas a estas igrejas, cartas de exortação, cartas de fortalecimento, cartas de alerta para algumas dessas igrejas, não é? E agora nós chegamos então no capítulo 4 e no capítulo 5, onde João, depois de haver escrito estas cartas, ele é levado a um outro lugar nos céus e agora ele contempla o salão celestial, aquele lugar onde está o conselho divino. Estão ali os 24 anciãos, ok? Os 4 seres viventes. Os 24 anciãos representam as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, não é? Ou seja, a totalidade da igreja do Antigo e do Novo Testamento estão representadas diante de Deus, e aqueles 4 seres viventes então representam toda a criação de Deus. O universo inteiro está representado diante de Deus, mostrando que a sua criação é importante para ele e porque é importante para Deus deve ser igualmente importante para cada um de nós. Nosso apóstolo João vê a pessoa de Deus, o Pai, sentado no trono, no capítulo 4, e ele vê uma imagem belíssima, mas ele não consegue descrever ao certo aquilo que ele está vendo. Ele faz uma descrição que nós chamamos de comparativa.
Ele compara Deus com algumas cores que ele está vendo. Não é uma cor branca reluzente, que representa ali a santidade de Deus, uma cor meio avermelhada, que representa a redenção, não é, do sangue de Cristo, está sempre diante de Deus. E João vê também uma espécie de um arco verde, que demonstra a misericórdia de Deus, assim como aquele arco que foi firmado com Noé, onde Deus disse que jamais voltaria a destruir a terra com água novamente. Então esta é a imagem que nós temos. O que João está vendo agora, nesta corte celestial, são estes anciãos, estes seres angelicais, estes 4 seres angelicais que representam a criação de Deus. A igreja está ali representada nos anciãos, a criação representada nos 4 seres celestiais. João está vendo o arco, está vendo um mar como que de vidro. João está vendo as cores. E agora no capítulo 5, João vai ver o Cristo glorificado novamente. Eu convido você a olhar comigo o capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5 inteiro. E este capítulo 5 vai nos mostrar por que Jesus é o Rei Supremo. Vamos ler capítulo 5 do livro de Apocalipse. Faça essa leitura também aí na sua casa, com a sua família. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nesse momento é importante que a gente saiba de algumas coisas. A primeira, e é extremamente importante, é que aquilo que acontece agora no capítulo 5
vai ter implicações diretas naquilo que acontece no verso 6, no capítulo 6 e no capítulo 7. E estas implicações são implicações também sobre a terra. À medida que Cristo vai desatando estes selos que fecham esta carta, este pergaminho que está aqui na mão de Deus, então, algumas coisas vão acontecendo sobre a terra, não é? Não são coisas que vão acontecer, mas são acontecimentos que nós já estamos passando por eles e já passamos também por alguns deles. Essa é a primeira coisa que precisa ficar claro para nós. Depois, quando nós formos ler os capítulos 6 e 7, isso vai mostrar que, à medida que Cristo, então, desata os selos, algumas coisas vão acontecendo, então, sobre a terra. Isso nos mostra que as coisas, antes de acontecerem na terra, acontecem primeiro no céu. Elas são ordenadas pela vontade de Deus, ok? Segunda coisa que precisa ficar claro para nós, quando nós lemos esse capítulo 5, é em que momento exatamente isso está acontecendo, isso que está no capítulo 5 está acontecendo. João está olhando para algo que aconteceu, que estava entre a encarnação de Cristo e a sua primeira vinda, não é? Quando Cristo morreu e então subiu aos céus. É este momento histórico que João está participando agora nos céus, que ele está observando ali este momento de culto. Então, entre a primeira vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, e a sua subida aos céus, ok? Aquele momento que nós chamamos de um momento da ascensão, momento em que Cristo morre, ressuscita, aparece para os apóstolos e para uma grande nuvem de testemunhas e então sobe aos céus. Neste momento que Cristo adentra novamente os céus, é que passa a se desenrolar aquilo que está no capítulo 5. João começa a descrever então, nesse capítulo 5, que Deus o Pai está sentado no seu trono e ele não faz uma descrição de como é fisicamente Deus o Pai, até porque Deus o Pai, ele é um espírito, ok? João, ele não tem como fazer essa descrição, por isso ele trabalha então esse aspecto da comparação de Deus o Pai com as cores que ele está vendo sendo emanadas desse ser, ok? O cor que representa o branco da sua santidade, o vermelho do sangue de Cristo e também o verde no arco que representa a misericórdia deste Deus Todo-Poderoso. João está nesse local de culto agora e este ser que está sentado no trono se move. Isso está nos versos 1 até o verso 3. À medida que este ser então se move, ele pega um livro e segura este livro com a sua mão direita. O que significa João dizer que este ser está segurando este livro com a sua mão direita? Não é exatamente que ele esteja enxergando uma mão, ok? Como a minha e como a sua. O que João está passando para os seus leitores é que aquele que está com o livro na mão, ele tem a suprema força. Mão direita na escritura indica força, ok? Aquele que está segurando o livro nas suas mãos tem a suprema força, a máxima força, e ninguém pode tirar este livro da sua mão se ele não permitir. Ninguém consegue tirar, né? Fazer aí uma comparação aí com aquele martelo do Thor, né? Ninguém consegue levantar o martelo se não for digno, né? Depois você assiste lá os Vingadores lá que você vai ver, ninguém consegue levantar o martelinho do Thor lá se não for digno. A mesma coisa este livro que está nas mãos de Deus. Ninguém consegue tirar este livro dali, porque quem está com este livro é aquele que tem a suprema força. Neste livro, meus irmãos,
estão todos os decretos de Deus. Tudo aquilo que deve acontecer está registrado neste livro. Este livro não é um livro como aquele que eu tenho aqui em mãos, como você tem aí, um livrinho assim. Não é. É uma espécie de um pergaminho que você desenrola. E então este pergaminho que Deus tem na sua mão, ele está escrito por dentro e por fora. Não há espaço mais para ser escrito neste pergaminho. Estes são os decretos de Deus em tudo aquilo que deve acontecer sobre toda a criação. Aqui está na terra e também aqui está nos céus. Daí então nós dizemos que tudo aquilo que acontece, estão debaixo dos decretos de Deus. Tudo aquilo que Deus decidiu decretar está fechado. Uma dessas coisas é a salvação do seu povo. Perceba que este livro ele está escrito por dentro e por fora e não tem mais espaço para ser escrito. São os decretos daquilo que vai acontecer. João agora está vendo toda esta cena neste ambiente de culto e agora João é tomado de tristeza, porque entre aqueles que ali estão não há ninguém digno de pegar este livro e desatar-lhe os selos. E eu convido você novamente a uma leitura agora para que possamos verificar então. Ele diz a partir do verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para o livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Perceba que ele faz esta repetição. Ninguém foi digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Ele faz essa repetição várias vezes. Pois bem, a igreja está toda representada diante de Deus. Os homens do Antigo Testamento, aquelas mulheres formidáveis do Antigo Testamento, aqueles homens de fé que nós vemos no Antigo Testamento. Também a igreja do Novo Testamento está representada diante de Deus, aqueles homens formidáveis que nós sabemos que passaram por essa terra e que nos deixaram um legado enorme de fé. Agora João está no meio deles, está entre os anjos, e entre eles não há ninguém digno de tomar este livro da mão de Deus e desatar-lhe os selos. Eu quero que você pense por um instante em que homem foi Abraão, em que homem foi Elias, Eliseu. Que tal o profeta Jeremias, o profeta Malaquias, o profeta Oséias, o profeta Zacarias? Nenhum destes homens foi encontrado digno de tomar este livro das mãos de Deus e desatar-lhe os selos. Que tal os anjos? Que tal o arcanjo Miguel com todo o seu poder? E é bem possível que este anjo forte que passa voando e clamando quem é digno de abrir o livro, de tomar o livro e desatar-lhe os selos, este anjo também não é digno. Que tal o anjo, o arcanjo Miguel? Que tal o anjo Gabriel? Também não. Que tal o apóstolo Paulo, que nessa época aqui já tinha morrido? Que tal Apolo? Que tal o apóstolo Pedro, que muitos gostam de chamá-lo de o primeiro Papa? Ele já está ali. Também não. Que tal Maria? Maria já está ali também. E José também já está ali. O marido de Maria, que possivelmente morreu primeiro que ela. Inclusive, morreu antes de Jesus começar o seu ministério público. Também não. Perceba que nos céus não existe celebridade. Nos céus, além de Cristo, não existe nenhuma celebridade. Nós geralmente gostamos,
de algumas celebridades, nós gostamos de algumas pessoas do meio cristão. Às vezes nós falamos muito delas, às vezes falamos bastante de Elias, de Eliseu, de Moisés. Quem sabe você esteja aí estudando comigo a palavra de Deus e fale bastante sobre Maria. Talvez você fale bastante sobre anjos, sobre o apóstolo Paulo, sobre o apóstolo Pedro, não é? O primeiro Papa. Mas perceba que neste lugar nos céus, nenhum deles é digno de tomar o livro das mãos de Deus o Todo-Poderoso e desatar estes selos. Então note você que nos céus não existe celebridade. A única celebridade, a única pessoa de suprema importância, de supremo vigor, de suprema maravilha, majestade, honra, de glória e de louvor que nós temos nos céus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum daqueles homens e mulheres formidáveis tem condições, dignidade, força de tomar o livro das mãos de Deus e desatar-lhe os selos. É por conta disso que o apóstolo João, então, começa a chorar, porque ninguém consegue abrir o livro, porque ninguém consegue enviar todos aqueles decretos que estão no livro para fazer acontecer sobre a terra. É como se estivesse em um ambiente de culto e o músico então não aparecesse e o som não pegasse direito. Sabe como é que é? Você está num culto e alguma coisa não sai conforme o planejado. É isso que João está passando agora. Ele está neste ambiente de culto e alguma coisa não saiu como planejado. Ficou aquele silêncio mudo. Alguma coisa está faltando ali. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós veremos agora. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz da tribo de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui está o primeiro motivo do porquê nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei Supremo. O primeiro motivo é porque ele venceu. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu e por isso ele é o Rei Supremo. O João é agora consolado por um daqueles representantes da igreja que vem até ele e começa então a consolar ele e a dizer a ele que não deve chorar, ele não deve ficar assim, porque existe uma pessoa, existe uma celebridade, existe alguém que é digno de tomar este livro da mão de Deus e então desatar este selo. Este alguém é o Messias prometido. Se você se lembrar, no Antigo Testamento, quando Judá recebe a promessa, então, do seu pai Jacó, seu pai Jacó lhe abençoa e disse que ele seria um leãozinho. E então, a partir deste momento da bênção de Jacó, todo o povo crente do Antigo Testamento passa a aguardar o Messias, que seria então o leão da tribo de Judá. É a partir da bênção que é dispensada sobre Judá que então o povo passa também a aguardar aquele leão da tribo de Judá e que agora novamente aparece aqui para nós. Este leão da tribo de Judá é também a raiz de Davi. A Davi foi feita a promessa de que nunca faltaria descendente a ele que se assentaria no trono. Isto é, não um descendente terreno, mas um descendente celestial. Sendo Cristo da raiz de Davi, ele cumpre esta promessa quando senta-se para sempre no trono celestial, onde ele governa todo o universo. Esta é a imagem que nós temos aqui agora. O Cristo vitorioso, o Cristo que venceu, o Messias, o Filho de Deus. Por isso que ele é o Rei Supremo, porque ele venceu. E agora ele pode abrir, tomar o livro
e abrir os seus selos então. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Pois bem, é nesse momento agora que João olha e aparece nosso Senhor Jesus Cristo no meio deste culto. Olha que maravilha! João foi consolado por um dos representantes da igreja e agora, quando ele se levanta, está diante dele o Cordeiro. Primeiro, aquele que era o leão da tribo de Judá, representando aqui aquele cumprimento da promessa que foi feita então a Judá por Jacó, a representação da bênção então. E agora ele olha e vê um cordeiro, não um leão com força, mas agora o cordeiro que havia sido morto. Este cordeiro é representado diante de João, ou por João, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Sempre que você vê a expressão de chifres na Sagrada Escritura, quer no livro de Daniel, quer aqui em Apocalipse, o chifre sempre vai representar força. Touro e gado sempre representam força, porque puxavam o arado naqueles dias e era o animal mais forte que eles tinham para este trabalho. Então estes chifres dos bois, de touro, sempre representa a força. E aqui está o segundo motivo pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei soberano, porque ele tem força e tem a suprema força. Este cordeiro agora é representado como havendo sido morto e que tem força. É bem possível que João tenha visto novamente Cristo glorificado, em seu corpo glorificado, e este corpo com as marcas da morte de Cristo, possivelmente o furo nas mãos e alguma marca que ele possa estar vendo agora e que mostre que este cordeiro, que Cristo, que agora está ali, é então aquele mesmo cordeiro que havia sido morto, mas que agora está com a suprema força. Não só isso, mas ele diz também que este cordeiro tem 7 olhos, além de muita força, ele conhece, ele vê todas as coisas, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso funciona mais ou menos o seguinte: Jesus, quando encarnou, limitou-se em um corpo como o meu e o seu por toda a eternidade. Então esse mesmo Jesus que encarnou-se no ventre da Virgem Maria é o Jesus que eu e você veremos nos céus. Nós vamos poder tocar nele. Jesus tem dedos como os nossos, tem olhos como os nossos. Jesus tem cabelo como o seu, não como o meu, Jesus tem orelha. Jesus é uma pessoa, é um ser humano. Ele limitou-se nesse corpo, porém fisicamente limitado, mas espiritualmente presente em toda a criação. Perceba como isso é interessante. Fisicamente limitado nos céus, mas espiritualmente presente em toda a criação. Jesus, ele conhece, ele vê todas as coisas. E é ele, retratado aqui como tendo a plenitude do Espírito Santo de Deus. É isso que quer dizer estes 7 Espíritos de Deus. A plenitude do Espírito de Deus habita em Cristo. Então, é este Cordeiro, é este Jesus maravilhoso que João vê agora. Por isso Jesus é o Rei soberano, porque ele tem a suprema força, porque Jesus Cristo venceu. É por isso que ele é o Rei soberano. João então continua e diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Perceba a intrepidez que Jesus vem agora e toma para si este livro. É aquilo que eu estava falando agora há pouco para vocês sobre dignidade.
Nenhum daqueles que estavam ali presentes, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, arcanjos, anjos, nenhum tinha a dignidade de entrar neste culto e tomar este livro em suas mãos. Cristo agora, Jesus, aparece como tendo esta dignidade, como conseguindo protagonizar este feito. E aqui está o terceiro motivo do porquê Jesus é o Rei Supremo. Porque ele é digno. Porque ele é digno. É por isso que ele é o Rei Supremo, porque ele é digno. Perceba agora que este culto ele muda quando Cristo entra e toma neste livro que tem todos os decretos de Deus. Perceba como o culto vai mudar a partir de agora. João estava chorando, foi consolado e agora este culto passa a ter cânticos de louvor e de exaltação. Cristo é digno. É por isso que ele é o Rei Supremo. Verso 8 em diante, então, nós lemos: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. E tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha só que maravilha! Cristo é o Rei Supremo porque ele venceu, Cristo é o Rei Supremo porque ele tem força, Cristo é o Rei Supremo porque ele é digno, e Cristo agora é o Rei Supremo porque ele é Deus. Eu quero que você perceba que nos céus agora Cristo aparece recebendo louvor, recebendo culto, recebendo adoração de todos aqueles que estão ali reunidos. A igreja que está ali representada louva e adora agora este Cordeiro, este Cristo. Se prostra diante dele como um sinal de reverência e de humilhação, não é? Diante deste Cordeiro agora glorificado e todo-poderoso, este que é o Rei Supremo, e o adora então. Canta a ele e àquele que está sentado no trono louvor. E Jesus não rejeita o louvor da sua igreja. Jesus ele não rejeita, não é? Esta dignidade, tudo isto que ele vai recebendo. O apóstolo descreve que Jesus, com o seu sangue, comprou todos os povos, né? De todas línguas, tribos, povos e nações, ou seja, em todo o universo criado, ele comprou para si, com o seu sangue, não é? Todos aqueles que poderiam, que deveriam ser comprados, então ele comprou para si. Tamanho poder, tamanha eficácia do seu sacrifício. Este Cristo agora glorificado e que sacrificou-se está sendo lembrado por este sacrifício nos céus. Perceba então como o livro de Apocalipse não é um livro estranho, não é um livro esquisito, né, como pensam alguns. As imagens que aqui estão são para mostrar a dignidade de Cristo, mostram o sacrifício de Cristo. Perceba as cores que estão diante de Deus, que vai em tudo mostrando Cristo, vai revelando Cristo, assim como deve ser toda a Sagrada Escritura, revelando Cristo em todos os momentos. Cristo como digno, Cristo como Rei dos Reis, como príncipe, como aquele que governa. Pois bem, Cristo agora está com este livro nas mãos e agora está recebendo a adoração dos 4 seres viventes, que é a representação da criação, não é? São anjos, né? 4 seres viventes são anjos, e está recebendo a adoração da totalidade da igreja, do Antigo e do Novo Testamento, e agora ele está com este livro nas mãos. O que isso significa?
significa que Deus passou o governo de toda a criação para nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou sobre isso em uma das suas cartas, quando ele diz: convém que ele reine até que tenha colocado todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. E então ele devolverá o governo ao Pai. Neste momento em que nós estamos vivendo esse momento da história, nós somos governados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos céus agora governando toda a criação de Deus. Deus o Pai, quando entrega este livro nas mãos do Cordeiro, outorga-lhe o governo de toda a criação. Tudo aquilo que existe nos céus e na terra e em todos os lugares está neste momento nas mãos soberanas de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois então que nosso Senhor Jesus Cristo retornar, buscar a sua igreja, o governo da criação volta para o Pai então. Há esta troca, há este movimento entre a Trindade então. Cristo agora governa toda a criação. Se você se lembrar, o próprio Cristo mesmo também falou sobre isso, quando ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Lembra de Cristo falando isso? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todos os povos, línguas e nações. Vão e ensinem as pessoas a meu respeito, porque todo o poder me foi dado. Perceba então como a Escritura vai se complementando à medida que nós vamos estudando com afinco a palavra de Deus, e que maravilhoso é sabermos que Cristo está governando toda a criação de Deus. Que maravilhoso é saber que a minha vida e a sua vida não depende do acaso. Nós não estamos soltos ao acaso. Que maravilhoso é saber que tudo aquilo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito, né? Está debaixo do controle do Senhor. Como é gratificante, como é feliz, como nos dá felicidade sabermos disso. Saber que as coisas não estão correndo pela sorte ou pelo azar. Nós não acreditamos em sorte e em azar. Nós somos governados por Deus. Então aquilo que nos acontece não é sorte, também não é azar. É a vontade de Deus sendo cumprida na minha e na sua vida. Este Cordeiro agora governa o universo. Ele recebe adoração. É por isso que ele é o Rei Supremo, porque ele é Deus, porque ele recebe adoração. O apóstolo João então continua: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Todos estes atributos agora que vão sendo destacados em Cristo são os porquês de Cristo ser o Rei Supremo. Porque Cristo é o Rei Supremo. Então eles vão dizer aqui: porque ele é digno, porque ele é rico, porque ele é sábio, porque ele tem força, porque ele é honrado, porque ele tem glória, porque ele é digno de receber louvor. É por isso que ele é o Rei Supremo. Então ouvi que toda criatura que há no céu e também sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, Deus o Pai, lembre-se disso, conforme vimos no capítulo 4, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Agora este culto está chegando ao seu ápice. Cristo é adorado
exatamente na mesma proporção daquele que está sentado no trono, que é Deus o Pai, que é digno também de ser cultuado. E Cristo aqui nos céus está sendo cultuado pela igreja. Todos aqueles santos do Antigo e do Novo Testamento, reunidos com os anjos, não estão adorando uma pessoa qualquer. Não estão adorando Pedro, Maria, algum dos profetas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Eles estão adorando Cristo. Cristo é digno de ser adorado. Cristo é supremo. É isso que eles estão fazendo agora, colocando Cristo em pé de igualdade com Deus o Pai à medida que o adoram. Não é? Digno é aquele que está no trono e também o Cordeiro, e estão cantando a este Cordeiro, estão adorando ele. Por quê? Porque ele venceu, porque ele entregou a sua vida pela sua igreja, porque ele é o Rei Supremo, porque ele tem força, porque ele tem dignidade, porque ele recebeu das mãos do Pai o governo de todo o universo. E agora está aqui a igreja adorando a este Cristo. A imagem que nós temos a partir do verso 13 é toda a criação redimida adorando Cristo. A igreja na sua totalidade adorando a Cristo, os anciãos que ali estão, os 24 anciãos adorando a Cristo, também estão ali os 4 seres viventes que representam toda a criação, né? O mundo animal, a natureza como nós a conhecemos e que é importante para Deus, agora está ali adorando a Deus. Então estão prestando este culto a Deus. João agora, neste momento, está participando de um culto celestial, um culto nos céus. Perceba que maravilhoso é isso, que grandioso é isso, que coisa fantástica. E agora estão todos, milhares de milhares e milhões de milhões, com anjos entoando louvores a Deus. Você é capaz de imaginar que alegria é esse momento? Como seria a nossa voz nesse momento? Você é capaz de imaginar como é a voz dos anjos cantando a Deus? Todos juntos ali cantando e adorando a Deus o Pai, adorando a Deus o Filho. Você é capaz de imaginar isso? Os anjos de um lado para o outro cantando, tocando. Dá para imaginar a harmonia de todas estas coisas? Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que nesse momento você vai se lembrar das suas dores e das suas dificuldades? Você acha que nesse momento você vai lembrar da dificuldade financeira pela qual você está passando, do emprego, às vezes de alguma doença que te acometeu você? Você acha que nesse momento de culto você vai lembrar dessas coisas? Não, claro que não vai. Nem eu vou, ninguém vai. Tão maravilhoso que é este momento, tão grandioso que é esse momento. É por isso que Cristo é o Rei Supremo, porque Ele é digno de ser adorado como Deus por toda a criação que existe. Agora Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua igreja, Ele recebeu nas suas mãos o direito de governar toda a criação de Deus. E nós estamos nas mãos dEle, somos cuidados por Ele. Você é cuidado por Ele, eu sou cuidado por Ele. A minha vida e a sua vida não está correndo ao acaso, pela sorte, pastor. Deixa a sorte, deixa os dias vão decidir o que será. Não. Como assim? A sorte, o azar, os dias vão decidir. Não. Quem decide é Cristo. Ele está no governo de todas as coisas. Ele é digno, ele tem força, ele é adorado como Deus nos céus. Ele agora decide tudo o que acontece sobre a sua igreja e com cada pessoa especificamente. Ele governa toda a criação.
Se um vulcão vem à tona e então explode ou não explode, é segundo a sua vontade. Se alguma coisa acontece no mar, é segundo a sua vontade. Se alguma coisa acontece na terra, é segundo a sua vontade. Se o maligno age ou deixa de agir até certo ponto, é Cristo que determina até que ponto ele pode agir. Se a minha e a sua vida é alcançada por aflições, por dores, por dificuldades, por pressões, Cristo está no controle de cada coisa especificamente. Não há nada que ele não governe nessa terra. Ele governa tudo, inclusive a minha e a sua vida. Por isso nós não somos frutos do acaso, a minha e a sua vida não é fruto do acaso e não está liberada de qualquer jeito ao acaso, à sorte ou ao azar. De maneira nenhuma. Cristo está cuidando de todas as coisas. E eu convido você então nessa manhã a olhar para essa escola bíblica dominical a partir desta perspectiva. Você tem um Salvador nos céus governando todas as coisas, não é? Você tem um Salvador nos céus governando todas as coisas. E então você pode descansar. Eu convido você a orar comigo, a agradecer a Deus por este Cristo Jesus, que é o Rei Supremo. Ele é Rei Supremo porque venceu, ele é o Rei Supremo porque tem força, ele é o Rei Supremo porque tem dignidade, ele é o Rei Supremo porque ele é Deus. Vamos falar com Deus neste momento? E vamos agradecer por este Rei que está sobre a nossa vida? Deus Santo, justo e bendito, nós queremos te agradecer, ó Pai, por ter sobre as nossas vidas o governo de Cristo Jesus. Ó Senhor, quão maravilhoso é e como nós podemos descansar nessa verdade quando nós olhamos para os céus, ó Deus, e vemos que Cristo está governando todas as coisas para o nosso bem, e ver que o nosso Salvador está no governo de todas as coisas, ó Pai. Isso alegra o nosso coração, Senhor. Isso muda a forma como nós vemos a terra, Senhor. Contemplar os céus muda a forma como nós vemos todas as coisas, Pai. Senhor, e por isso nós louvamos o Teu nome, porque todas as coisas o Senhor fez e fez muito bem. Ó Pai, agora ajuda o nosso coração a descansar nessa verdade. Nos ajuda, ó Deus, a nos deleitarmos nesta verdade, a sabermos que estamos seguros nas mãos de Cristo, mãos que foram oferecidas em nosso favor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a descansarmos nessa verdade. Ajuda-nos a contemplar este momento de culto celestial, ó Deus, em que Cristo está governando todas as coisas, ó Pai. Nos ajuda a entregar a nossa devoção e a nossa piedade apenas a Ele, ó Deus, e a mais ninguém, ó Pai, porque toda a igreja e toda a criação está entregando a sua devoção e a sua piedade a Cristo nesse momento. Ajuda-nos a fazer a mesma coisa, Papai. Seja conosco, ó Deus Santo, justo e bendito. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe muito você, que Deus te dê aí uma boa semana na presença dEle, que você esteja sendo guardado pelo Senhor.